nervoso, hein? Vente. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho. E o número de oportunidades e o volume. Então, essa doação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado do 4-0. Jogou tanto ou mais. Muito bem, aí os melhores momentos do jogo do Flamengo contra o Bolívar. Ontem, aqui nesta nobre mesa, nesta nobre bancada, estávamos falando sobre o resultado. E o Flamengo, na opinião de muitos, teria a oportunidade ou aí uma chance de golear, matar o resultado. Não foi o que aconteceu com 2-0. E aí, vou começar hoje com Zé Elias. Zé, 2-0. Foi um resultado, e olhando para o duelo, interessante ou podia ser mais? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Eltinho. Muito bem. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Bubu, Pedro, todos estão nos assistindo. Assim, eu acho que o Flamengo no primeiro tempo jogou melhor, né? Mas mesmo assim, era um Flamengo, não sei se... Assistir na televisão, a gente tem uma sensação, no estádio pode ser outra, né? A impressão que dava é que o Maracanã estava ansioso, né? E os jogadores sentiram essa ansiedade pela questão da esperança de goleada, aquelas coisas todas. Não, o Flamengo, o Bolívia, vai 4-0 para acabar já com o jogo, com a classificação. Já ganhou de 4-0 na fase classificatória e não foi isso que nós vimos, né? Foi um Bolívar que nos primeiros 20 minutos teve uma certa dificuldade para jogar. O Flamengo tentou se impor ali e depois o Bolívar jogou. O Bolívar veio para o jogo, o goleiro saindo jogando, o goleiro dando 2 toques, o goleiro virando a cara ali na saída de jogo. Então o Flamengo um pouco confuso em relação à marcação, em relação a posicionamento. Eu acho que o Gerson ontem não foi tão bem como vinha jogando nas outras vezes. E o Flamengo sente isso, né? O Pedro... fazendo o papel ali, mas nós vimos um jogo em que acho que todo mundo saiu com aquela coisa de esperava um pouco mais do Flamengo. E eu vi um time que eu até acabei de falar com o Pedro aqui, né? Por ser Flamengo, por ser um time que está acostumado a lidar com grandes decisões, né? Por ter um treinador como o Tite, eu vi um time muito nervoso. A impressão que dava, o time muito nervoso. Eu tenho que fazer o gol, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que fazer o gol. E ao invés de trabalhar com paciência, aproveitar a técnica que tem, de jogar a bola de um lado, jogar a bola do outro, cansar a equipe do Bolívar, jogar de forma consciente para aproveitar os espaços. Eu acho que o Flamengo passou essa impressão. E Desculpa te interromper, teve um lance do Gabigol com o Léo Pereira faz o gol, ele vai comemorar, o Gabigol fica puxando, vamos, pega a bola, fica reclamando com ele, vamos fazer mais. E uma outra coisa que eu ia pontuar no final do comentário é o seguinte, como o time muda com a ausência do Pedro. Característica do Pedro, como eles já estão acostumados. Gabigol é uma outra função, uma outra forma de jogar, é o jogador que se projeta, é o jogador que ele não consegue fazer essa questão de pivô que faz o Pedro tão bem, né? Porque existe a questão do Pedro segura a bola, o time sai, você tem a projeção dos outros jogadores pelos lados do campo, né, para aproveitar os espaços vazios. E quando o Pedro sai, o time sente essa falta de entrosamento com o Gabigol e de característica. Tanto é que depois ele coloca o Carlinhos, né, no campo. A gente olha para os confrontos das oitavas de final, só o Peñarol conseguiu mais de dois gols ou mais de diferença em 8 partidas. Então, tem sido uma fase de muito equilíbrio. Mas é o Bolívar, é um time que não tem expressão no futebol internacional. 2 bolinhas na trave. 2 bolas na trave. Líder do grupo que o Flamengo jogou. É um time que mudou muito a sua característica de jogo e que, mesmo com essa proposta de marcar atrás, tentar sair no contra-ataque, o Flamengo entrou na área 19 vezes para finalizar. Então, acabou logicamente sendo um resultado abaixo do que todo mundo imaginava que fosse, ou que seria o ideal, pensando que o Flamengo no fim de semana tem um clássico, pensando que vai jogar na altitude no próximo meio de semana. Mas eu vejo como um excelente resultado. Principalmente porque... se o Flamengo perder os jogadores que perdeu durante o jogo para o jogo da volta, acaba sendo sim uma vantagem para se administrar, porque foi preocupante a quantidade de pancada que tomou o De La Cruz no jogo, a lesão do Pedro no início da partida, a lesão do Gabigol no final, né? E o Tite falou do Pulgar, falou do Varela, enfim.
É um time que chega junto também. Quase a lista de chamada, né? Na hora de falar dos lesionados. Mas o Zé tocou num ponto desse Flamengo nervoso para fazer o placar a qualquer custo. Vocês notaram que a gente falar aqui é uma coisa. Torcedor, né, também é outra. Agora, se isso entra pro campo... Assistindo na televisão. Não Que sei é tipo, se não fizer o resultado hoje... Ô, Zé, sabe? ô, Zé, Aquela... ô, Edu, na entrevista após o jogo, aquela do campo ali, o Pedro Torres, nosso repórter, ele vai muito bem até, que ele vai direto ao ponto e os jogadores admitem, que era a questão de 1-0 não bastar. Quantas vezes aqui o Zé já falou, o Bubu já falou, ou criticou até, que parece que faz 1-0 e... Né, ontem era uma dinâmica absolutamente diferente do Flamengo. O Flamengo ontem, para mim, inclusive, tem duas situações de jogo muito específicas. A primeira é que dos 38 aos 71, que é do momento que o Pedro se lesiona e entra o Gabriel, até os 71, que é o momento que entra o Carlinhos, o Flamengo ele não era exatamente um time com volume de jogo como foi até os 38, poderia ter feito mais gol. O início do Flamengo é muito forte. Sim. E como foi depois dos 71, que com o Carlinhos ali, o Carlinhos com 2 minutos já tinha dado 2 finalizações. Então, assim, dos 38 a 71 tem uma questão ali, o Gabriel entra muito mal. A gente ia falar do Gabriel depois, daquele final ali, que passa de zona mista. O Gabriel entra muito mal. A dinâmica de jogo do Flamengo não é uma dinâmica pro Gabriel, ainda que a gente possa falar, não, mas é porque tinha um espaço, se Bueno sempre pontua, né, do facão, do Gabriel, movimento por trás do zagueiro, né, na diagonal. Por mais que se tiver, parecia ter, o Gabriel não fez isso, o Gabriel não sabia entender a leitura de jogo, o time vem jogando de um outro jeito, o Gabriel entra por ali, não era a referência que se tinha. Dos 38 aos 71 tem um Flamengo desequilibrado. E tem uma outra dinâmica para mim que foge do que tem sido o Flamengo. O Flamengo faz aquele grande jogo contra o Palmeiras, que ele pisa fundo no acelerador no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo é avassalador, podia ter sido muito mais. E no segundo tempo... E o gol só sai no segundo. Sai no segundo de um outro jeito, como ontem. Quando o Palmeiras tenta sair um pouco, bola esticada, gol. Bola esticada depois também, gol. Roubada de bola, gol com o cruzamento do Luiz Araújo. Depois, aquele erro do Gustavo Gomes, gol do Luiz Araújo. Ontem também, o Flamengo afobado sim, ansioso sim. Isso passa para o campo, porque todo mundo fala muito sobre fazer resultado ao nível do mapa, porque quando subir o morro lá, a coisa complica. Então, era um Flamengo no primeiro tempo com volume. Mas, em muitos momentos, um Flamengo que errava mais que o normal. E sim, tinha uma questão de ansiedade, fazer placar, tempo passar, 30 e tantos minutos, 40 e tantos minutos. Será que tá, sabe? O tempo não passa, foi 30 e pouco gol, né? Pouco antes do Pedro sair. E o gol sai como? Quando o Bolívar tenta um pouquinho, o Flamengo rouba, estica a bola de pé em pé, Golaço, só que gol muito bonito. A bola do Pedro pro Luiz Araújo é qualquer coisa. A finalização do Luiz Araújo é boa também, porque o cara tá chegando, ele ameaça inteligente, né? desequilibrar. O goleiro tava esperando um chutaço, ele então, só assim, de ladinho. esse vácuo ali que o Bubu chama de gap, dos 38 a 71, Tá e o cansaço de um time que acelera muito... Começa a Premier League hoje, a gente usa esse termo, gap. É o nosso... Mind the gap. Quando você pegar o metrô, mind the gap. É o nosso teacher. Nosso In time. English. Ele ensina também depois pronúncias, tá, Elton? Mas rapidinho, Edu. Diga. Não, mas só para finalizar. Então, esses... Oportunizar, ele falou? Só para oportunizar? Que é isso? Ainda não. Vamos trazer isso para o inglês. Só para terminar. Essas duas questões, um time que está muito mais acostumado a acelerar no primeiro e não tanto no segundo, por isso que chega no segundo, o Tite faz a lista de chamada lá, né? Fulano machucado, fulano saiu, fulano com câmera, fulano reclamou. Eric pediu para sair. Já, cara. O De La Cruz, ele acaba o jogo, o Gerson acaba o jogo, câmera. Aí o Flamengo teve que correr por 90 minutos, que não necessariamente... A gente não fala tanto que o Flamengo oscila dentro das partidas. O Flamengo, dentro das partidas, ele tem diferentes níveis de intensidade. Ontem não. Ontem parecia que a todo momento ele buscava o tal do gol, o tal da... Isso impacta o físico, o psicológico, o técnico que erra muito ali na hora. Aí entra o que eu falei sobre, e eu acho, né? Com a experiência que tem esse time, com o treinador que tem no banco em relação à experiência também de Libertadores, de Copa do Mundo, uma série de coisas. Era assim, calma... Vamos jogar. Mas só para completar, não foi um jogo ruim. O resultado não, também mas muito aí bom. olhando pelo que foi o jogo, o resultado aquela é muito história, bom. o Elton falou uma coisa, ele definiu muito bem. O resultado não foi o ideal, mas foi um bom resultado. Claro, Sim. O ideal é golear. É uma luta entre o torcedor e o jogador. É uma linha muito tênue, porque para o torcedor, o 4-0 seria o ideal. Que é como o Bubu É que você cria aquela expectativa. E o 2-0 para o jogador sabe, o Flamengo precisa tomar 3 gols para sair da competição. É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, o jogador, de forma consciente, ele sabe. Agora, para você dosar isso, que é o mais o equilíbrio complicado. do jogo. Então, mas aí nós estamos falando de um treinador que, desde o começo do ano, e aí está o Bubu aqui, que ele fala, né? Que é o balance.
Bubu que gosta de falar. Daqui a pouco eu vou te dar a equilíbrio, palavra. é o Equilíbrio é o Você balance. sabe como Você vê como referência. eu falo muitas coisas aqui, né? Todo mundo me cita, então, of course. Entendeu? Assim, que eu achei, e até em determinados momentos, eu achei que o Tite, no banco, ia falar assim, ó, calma, vamos jogar o jogo. Vamos segurar um pouquinho a bola, vamos ter um pouquinho mais de organização. Mas é impossível, porque é o que eu te falei. Eu, assistindo na televisão, você sentia o ar, assim, né? Sentia o ambiente, aquela coisa, vamos. Então, é um pouco complicado de chegar a isso na hora, E o mas 2-0 é um bom jogo, A gente brinca bom que resultado. a gente fala do resultado perigoso, 2-0. Mas o comportamento lá na altitude, levando em consideração esse cenário, que depois da sua opinião até nós vamos entrar nisso, que é a questão de calendário, o Tite falou muito, mas olhar para esse jogo na altitude, como o Flamengo tem que se comportar, porque vai ter essa ansiedade do torcedor também, né? Olha, é o seguinte. Primeiro, boa tarde, especialmente ao Elton. Sempre no lado certo da história, que é o meu lado. Good afternoon. Aos companheiros aqui e tal, né? Um bom churrasco, bom futebol para todos e para você, fã de esporte. Primeiro é o seguinte, nesta semana eu trouxe um termo que é bom. Good. Bom, não, Good. O resultado 2-0 Flamengo foi apenas bom. Good. Porque tem muito Traduzido. problema na bagagem Saúde. para viajar até La Paz. Como é que é? Tem muito problema Poético. na bagagem para viajar até La A Paz. logística impacta nesse caso? Primeiro é o seguinte, eu vou começar pelas notícias ruins, né? O Pedro, Poxa. a gente não sei exatamente a gravidade da nós vamos falar lesão. disso. Você vai para lá. Já não tinha Cebolinha, Vinha, não tem Pedro, talvez o Gabigol, o Gerson termina se arrastando. Bubu, só colocar como diria Um o amigo adendo, meu, adendo. não, asteriscos. Asteriscos. Tem muitos que falam. Às vezes asteriscos. Asteriscos. 2 jogadores não foram por desgaste, foi por lesão. Pedro O e Galo. Vinha, ele foi um choque lesionado. que ele teve. O Vinha não volta Não, esse ano. calma. Não, que eu falo lesão muscular, essas coisas. Assim. O Vinha foi um choque com o Foi Fabinho. trauma, Foi um trauma. E o Cebolinha da mesma forma. Só o seguinte, no jogo em tese, que o Flamengo vai ser mais testado fisicamente, porque para você jogar a 3.600 metros acima do nível do mar, você precisa de fôlego, você precisa de físico. Né? Componentes que, às vezes, em outros lugares, com técnica, você resolve, superioridade, o Flamengo, dinheiro, investimento. Lá, o Flamengo vai estar em condição de inferioridade no aspecto físico. Então, é o momento da temporada, e aí o Tite tem razão em fazer um mimimi, porque o time dele está, digamos assim, sofrendo, jogadores ali extenuados, machucados, lesionados, desfalques, e ele vai ter que jogar, correr. O Zé tá acostumado, o Zé todo dia, Bubu, hoje eu corri 5K na subida, ele só corre na subida. O Zé, assim, negócio de... Levinho também Hoje foi 3,5, Bubu. É lá, Hoje só subindo, entendeu? E você sabe, correr na subida é mais complicado. Tá aqui o Elton, o Pelourinho sobe muito ali, né? Uma ladeira, né? É mais na descida que eu corro, né? É na descida. Então, Lá é lugar maravilhoso. o Flamengo vai ser testado, vai ser colocado à prova pra valer nessa partida. Então, por exemplo, domingo tem jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Eu acho que o Tite vai botar um time muito alternativo, até por necessidade. Até porque não tem jogador, entendeu? Você tem aqui meia dúzia de jogadores importantes que não estão prontos. Então, esse 2-0 é muito perigoso. É muito perigoso. O Pedro fala sempre, né, que 2-0 é um placar perigoso. Nesse caso, nesse confronto, é demais. Porque o Bolívar, assim... O Bolívar ainda meteu 2 bolas na trave e tal, mas o Bolívar já mostrou que é capaz de bater o Flamengo. E se faz 2, não precisa fazer 3. Não. 2-0, devolve o placar, vai para os pênaltis. Imagina o Flamengo, vai bater um pênalti. Normalmente, os primeiros 15, 20 minutos do Bolívar é pressão o tempo Cruzamentos todo. fora da área. Lá de Cruzamento. Então, Fora se da vai área. no pênalti, com a velocidade da bola, tal, tá aqui um especialista. O Pedro nunca errou um pênalti, mas ele já bateu um pênalti a 3.600 metros. Você sabia que já? Já? O que Já. aconteceu? A bola foi Não, na Lua? Uma viagem fez de uma cobertura em matéria, La Paz e no videogame. Ah, no Não videogame? conta. No videogame. Não, porque se você pegar muito Não embaixo conta. da bola, ela vai na Lua lá, entendeu? Então, Já assim... bateu lá? Hã? Já bateu lá? Não, eu não fui pra La Paz. Eu tô pensando em talvez se o Bolívar for pra semifinal, dependendo, eu vou pra La Paz. Vamos lá, vamos chamar uma sonora sobre o calendário, em virtude até da nossa... Nós estamos flertando muito com o perigo aqui também. Eu sou o Rodrigo Perigoso. Eu sei, você é o Por Rodrigo isso. Perigoso. Porque não tem jeito. Hoje... Sabe quando você vai comprar o gás no calendário? Vai na quitanda, lembra da quitanda, Zé? Já te falei. existe hoje. Compra o lugar no lugar certo. Comprar no lugar Toda errado. hora ganha o Põe calendário. na cadernetinha, lembra? É isso, cadê isso? Vem aí agora, os representantes do Flamengo vão falar sobre calendário.
sobre um time desgastado na temporada, de acordo com eles. E nós vamos agora fazer um debate aqui sobre o jogo de ontem, projeção para o duelo e também Campeonato Brasileiro, que vai estar tudo inserido. Vamos lá. Infelizmente, como acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom a gente, se puder, rever isso um pouquinho, porque a gente, não só nosso time, senão todo jogador sofre com isso, é uma pena. Complicado, né? A sequência de jogos. Agora a gente jogou hoje, quinta-feira, a gente está saindo daqui, vamos chegar em casa 1, 2 horas da manhã. Domingo já tem jogo de novo. Essa sequência de jogos é complicada, a gente acaba perdendo companheiros muito importantes. Mas é isso, fazer o quê? A gente tem que jogar, temos que trabalhar. Temos 2 dias aí para descansar e domingo tem jogo, quinta tem de novo e seguimos. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa... Oi, me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Bom, olha, eu fiquei... Pô, o Tite foi técnico na seleção brasileira, né? Foi. 6 anos, né? Sim. Tava ali alinhado com a CBF e tal. Ali eu não poderia ter falado assim de forma tão dura quanto o calendário. O Bu, você tirou da minha... Não é? Da minha Não, eu lembrei agora dele na seleção ali, preocupado com o calendário. O jogador vai estourar. Parabéns, Bubu. Eu sou um comentário de seleção Parabéns, holandesa, Bubu. na verdade. Parabéns, cara que Bubu. fala Vocês a verdade, acham né? isso? Não é? Hoje Não, mas cara, ia esse falar cara, tocar nisso. quando Ia ele era tocar funcionário da nisso. CBF, ele Por que ele não não tava tão trabalhou para bravinho ajudar assim, o né? futebol brasileiro? Por que ele não trabalhou? Ele ficou 6 anos lá. Lembrando que antes de ele assumir a seleção, ele assinou um abaixo-assinado pedindo a saída do Marco Polo. Ué, aí o Marco Polo, ironicamente, foi lá e deu um beijo no rosto dele no dia da apresentação. Por que ele não fez isso? Ele ficou 6 anos na CBF, ele convocou jogadores brasileiros do futebol E brasileiro. quase todas as vezes o campeonato não parava. Começou a parar agora, nessas Sim. últimas datas FIFA, Sim, né? o campeonato não parava. Sim, Não não parava. parava. Não parava, ele Ué, por que- convocava sanidade Por também. que ele não tomou partido disso antes? Ontem, e o Gabigol, hein, Pedro Ivo? E o Gabigol, E o Gabigol? né? Ontem chamou a atenção de novo que o Gabigol tem uma imagem dele passando pela zona mista, na frente ali do backdrop, mancando, e aí a gente vai colocar e depois eu vou explicar como é que aconteceu tudo até esse momento. Vamos lá. Gabigol, para pra falar com a gente um pouquinho, Gabigol. Claro, não tem o que falar, irmão. Sem tempo, irmão. Bom, essa é a imagem dele saindo, só para explicar para quem está em casa. Pedro, e aí você vai me ajudando também. O Gabigol iria passar, olha lá, ele ia passar sem ali... Passar Isso aí é a no zona backdrop. mista do Maracanã. Isso. O corredor da Ó, frente. olha lá, do olha o que ele backdrop, fala agora e o antes, corredor ó. de trás ali para dar aquele famoso... Ó, ele vai migué. falar um negocinho ali, quer ver? Ó. Gabriel, tá se sentindo bem? Lógico, o Flamengo ganhou e tal, aí ele Isso vai. aí, Edu, só para contextualizar. Todos os jogadores já tinham passado, já era tarde da madrugada isso. E aí tem que passar na frente do backdrop, É é porque isso? não vai aparecer. Na ponta lá do backdrop tem um delegado da Comebol, um Isso, colega já vi. até de muitos anos, o Roberto Falcão. Ele é o delegado de imprensa ele é o da Comebol. Por que ele está ali? Porque na Comebol você tem uma série de protocolos que você tem que cumprir de imprensa. Todos os jogadores, falando ou não, eles precisam passar pela zona mista. E assim, todos os jogadores sabem disso. O Aliás, chefe de sabem imprensa muito do bem, clube tá? vai lá em março, tem uma reunião, ele volta, senta, faz a apresentação, todos os jogadores sabem. E não é nada demais, ó, isso aqui você tem que passar, o treinador precisa falar antes do jogo. Antes do jogo, o treinador também fala para o broadcast Detentor de oficial e tudo. E depois do jogo, tem 2 jogadores que vão para a entrevista na beira do campo. Independente do jogo de mata-mata, tem mais jogadores que falam. Você passa uma lista, depois os jogadores têm que passar na zona mista. Vai o treinador e mais um jogador. Não por acaso o Rossi estava ontem, não era auxiliar, o treinador e mais um jogador. Tudo isso é feito. Aí, Edu, a gente vai voltar num papo que a gente teve aqui outro dia do Gabriel. O Gabriel sabe de tudo isso. Entendeu? Só que a gente está aqui hoje para sentar para falar de mais uma questão que o Gabriel não quis cumprir, mais um protocolo que ele tentou descumprir. Ah, mas ele passou depois. Tá, mas e era quase 2 da manhã, ele passa, aí ele volta, aí ele responde, canto de boca, faz uma piada, e fica todo mundo lá 1 hora esperando, depois ele passa, tá vendo? Agora passou, como se não tivesse descumprido. E aí ninguém vai falar da atuação ruim, mais uma do Gabriel.
mais uma atuação ruim, complicada, decisão errada, era para tocar, não toca, era para finalizar quando a bola chega, o corpo está ajeitado, finaliza mal, tem dificuldade de encaixar os movimentos quando o companheiro está procurando ele, a condição física é ruim. Mas aí você vai falar do quê? Da lesão, que ele não passou na zona mista, da brincadeira que ele fez, da resposta que ele deu. Você está sempre falando de um monte de coisa do Gabriel. A gente esquece de falar do desempenho dele, que mais uma vez é ruim. Ah, o Pedro saiu, o Gabriel entrou, o Gabriel se machucou. Tá bom, mas a perda para a próxima partida é o Pedro. O Gabriel, talvez se o Carlinhos se machucasse, a gente poderia debater um pouco, mas o Gabriel virou isso aí. O Gabriel é notícia por tudo. E também ali um pouquinho, que a gente esquece de falar que ele não vai bem em campo. E mais uma vez, esse negócio de zona mista, desde a época que eu fui repórter... 99. Não eu fui repórter 2000. 99 era só zona. 99 não tinha misto. É perigoso falar isso pra ele. Eu tenho muito... Tem muito quê? Eu tenho muita história. Eu sei. Zona mista. Eu sei, ó. Não fecha a câmera em mim, não, senão eu conto uma. Zona mista. Agora... Aqui o diretor ele é, mano. Sempre tem uma... Ele já corta no... O Lózio, olha lá, o Lózio tá aqui. Ele falou que ia fechar e fechou. Sabe por quê? Eu lembro de uma época, o Palmeiras, só pra citar, porque aí o pessoal fica falando, estou falando do Flamengo, eu recebi uma mensagem aqui. Será só Palmeiras você vai falar? Não, e aí tem uma. Porque eu fiz mais ali na época, foi isso aí. E tem uma galera mandando mensagem. Vanderlei? Sim, peguei Vanderlei no Palmeiras, depois peguei Vanderlei no Corinthians, Santos. Mas o corte aí é perigoso. Tem história. O que tem de olhar, e aí eu vou contar pra vocês de ambiente. Né? E tem muita gente mandando aqui, por que você vai ser... Por isso que eu estou citando o Palmeiras. O Flamengo ganhou e parece que está em crise, Gabigol, calendário. É porque ontem o jogo foi assim, a vantagem foi conquistada e o jogo foi bom no resultado, mas tem essa questão e esses assuntos. Ô Zé, tinha uma época, o Pedro falou sobre os caras saberem. O Palmeiras tinha uma zona mista do Allianz Parque, recém-inaugurado. Alexandre Matos, então diretor, falou assim, agora... Eles têm obrigação de passar aqui. E só para explicar, isso não é uma questão, porque jornalista é chato. Não. Não, aquilo ali é para expor todas aquelas marcas que Exato. No painel. E outra, Pedro, que é pago, né? de ontem, o Gabigol tem todo o direito de falar. Eu não quero falar, meu gente, obrigado, mas ele tem a obrigação de passar. Aí você escolhe como você quer passar. Por trás, causar, voltar... Então, mas sabe o que acontece, Pedro? Porque aí, nessa época... Ali à espera... Colocaram a zona mista lá. Aí os diretores, olha, eles vão passar aqui. Tem a obrigação de passar. Descobriram uma porta lateral que entrava um material, eles não passaram. Meu amigo. Ou seja, você foi jogador. No vestiário, os caras falam toda hora. O Messi passa, se ele quiser falar. O Neymar passa. Claro. O Vinícius Júnior passa. Se ele quiser falar, se ele não quiser... Aí eu tenho que olhar pra isso e falar, é assim mesmo? Vou repetir o que eu falava quando eu era repórter, eu falava isso pros jogadores. O cara tem todo o direito de passar, Elton, e falar assim, você me chama pra entrevista duas, não, hoje não. Desculpa, hoje não vou falar. E o cara entende. Não tem problema. Agora parece que tudo é... Tudo é conversado, Edu. Só pra te dar um exemplo, por exemplo, da... O cara sabe que tem Copa que passar América ali, recente agora, que a gente estava nos Estados Unidos, o Hendrick fez gol no jogo contra o México. Isso. Jogo. Cara, tudo é conversado. Rapaziada, é o seguinte, todo mundo passa, aí passa Vini Júnior, passa Rodrigo, pessoal, é o seguinte... Vai passar o Hendrick, vai falar uma vez só, se junta. E não tem problema, o Hendrick não passa de biquinho, o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior, todo mundo quer ouvir, pessoal, combinado é o seguinte, o Vinícius Júnior, ele vai passar no jogo X, ele vai falar com vocês, tá bom? E ele passa, que ninguém e a volta, última ninguém vez passa que a gente viu uma cena É profissionalismo isso, tá? Isso não é a favor com jornalista, não, é profissionalismo. A última vez que a gente viu uma cena dessa, Gabriel passando na zona mista, ele soltou a piadinha, Fabrício Bruno fica, hein? Nada é então, sem querer, Elton. Não é uma... Fala sempre e aqui. acabou ficando. Atitude. Não é uma questão... E eu concordo, não é aquela questão de a gente falar do desempenho do Gabriel. Naquele jogo do Fabrício Bruno, o que ele fez naquele jogo? Pois às vezes ele quer chamar a atenção para, olha, eu tô aqui. E às vezes ele quer chamar a atenção, não joguei bem, falem de outra coisa. Quando ele quer falar, ele fala, seja no microfone da saída do campo, quando ele fala que, lá vai ser um inferno. Quando ele quer chamar atenção, vai cumprimentar o Dorival, o Dorival tinha acabado de sair do Flamengo. Dá o beijo no Dorival. Quando ele quer dar recado, todo mundo dizia que estava encaminhado a saída do Fabrício. Ele, não é assim não, ele fica, hein? Falei com ele fica. E fala assim, sempre numa coisa meio olhando de lado. O Gabriel sabe muito bem como ele conduz. Por isso que eu sempre digo, não vem falar para mim que foi sem querer, não sabia. Mas tudo ali é muito bem pensado. Inclusive ontem, a gente está aqui há 10 minutos debatendo que o Gabriel não passou na zona mista. Vamos debater 10 minutos aqui o desempenho do Gabriel ontem? Ruim. Quando eu falei ali daqueles 38 ou 71 minutos, era o Gabriel em campo. Você lembra da bola que ele tava? Tinha um jogo companheiro pela... Era o De La Cruz, passou sozinho dentro. Um gol ali mudava o panorama do jogo. Você lembra a bola que ele recebe, ele e o goleiro? Mas estava impedido, mas aquilo ali é o tipo de lance que já tira a confiança. Mas estava impedido, mas ele já viu que a bola não está entrando. Então,
Então, assim, mas esse papo ele não quer. Ah, mas o cara, papo Zé, do campo, sabe, né? Só falando, já que você tocou no assunto, vou falar um pouquinho sobre... Desculpa eu voltar no assunto Claro. de calendário e tal. O Vanderlei Luxemburgo, não sei, eu acho que ele, em determinados momentos, ele fez coisas boas, né, pro futebol. Eu acho que ele fez muitas coisas boas pro futebol. Ele estudava a tabela. Isso. Ele estudava a tabela, ele pegava os dados que ele tinha dos fisiologistas, dos preparadores físicos. O Flamengo vai jogar quinta, domingo, vai viajar. Vamos fazer o seguinte, acabou o jogo ontem, todo mundo pro Ninho do Urubu, recuperação, vamos começar a fazer o tratamento. Pijama treino, tá certo? Pijama training. Dorme, descansa, almoça, leva os familiares lá para almoçar com a gente, continua fazendo recuperação e tal. É uma semana típica. Não é que o Flamengo vai passar por isso durante o ano inteiro. Vamos fazer o seguinte, vem cá. Lembra do famoso churrasco pros familiares, aquelas coisas? Não precisa ser churrasco, só dando um exemplo. Chama os familiares para almoçar com os jogadores, até porque, por exemplo, eles vão para casa, o Gerson falou, a gente chega 1h da manhã, eles vão dormir 5, 6 horas da manhã, porque a adrenalina é muito grande. Até você baixar essa adrenalina, você demora para dormir. Então é o seguinte, vamos lá pro Ninho do Urubu, vamos ficar 15 dias concentrados. O Vanderlei usava uma expressão que ele falou assim, vocês vão ficar mais concentrados do que extrato de tomate. Mas eu preciso que vocês façam esse sacrifício, pequeno sacrifício agora no momento. Por quê? Porque eu preciso de recuperação. Recentemente o Everton Ribeiro postou aí que ele acaba os jogos e ele vai para casa com uma van que tem recuperação, que ele Que é quase 1h30 a distância. Isso, de distância, né? Então, assim, existem meios para você recuperar o jogador o mais rápido possível. Todo mundo brigou com a Leila, foi motivo de discórdia, queriam que ela saísse e tal, do jatinho, né? Eu comprei o avião, mas o avião é benéfico ao Palmeiras. Claro. Porque quando vai jogar fora fora do país ou tem alguma distância a ser percorrida que precisa de uma recuperação, os caras voltam dentro do avião fazendo recuperação. Então, assim, quanto mais você puder ter a possibilidade, e se essa possibilidade ele existir, até porque o Ninho do Urubu, para mim, o CT, pelas informações que nós tivemos, é um dos melhores do mundo. Pelo menos o que foi passado pra gente. Entendeu? Então, assim, façam um pouquinho de sacrifício. Vai lá pro Ninho do Urubu, dorme, descansa, se alimentam direito, sabe, recuperem. Chama os familiares no final de semana. Eu acho que, como é sábado, né? Acho que não teria nenhum problema você almoçar hoje com seus familiares, ou os filhos vão para a escola, até porque vai dormir, não vai ver o filho ir para a escola, né? Não vai... Descansa um pouquinho, vai dormir, vai à noite para casa e recupera o jogador. E deixa o jogador descansando, pensando apenas em recuperação, pensando apenas em poder jogar futebol. 15 dias. 15 dias, 10 dias. Você lembra do famoso... da pré-temporada que o Vanderlei fazia durante o ano? Atibaia. Vamos fazer uma pré-temporada lá. Ele recuperava os jogadores, nós ficávamos 15 dias lá. Mas hoje em dia assim, você não consegue nem fazer pré-temporada, porque o brasileiro acaba e tem dia de férias. Mas o Flamengo foi para os Estados Unidos. E os clubes hoje têm CT, né? isso. Teve uma indústria também, uma época, o pessoal levava para alguns lugares para ganhar uma graninha também, Mas né? hoje propaganda e tal. Atibaia era lá atrás. Depois o Luxemburgo levava todo mundo pro CT do Malucelli, Londrina. Mas agora você tem o centro de treinamento, que você tem tudo para recuperar jogador. Tem tudo. Recupera ali o jogador, faz os exames que precisam ser feitos. Vem cá, exame de sangue, eu não sei como é que funciona, porque existem 3 parâmetros. Até hoje, nisso está melhor hoje do que era Lógico, anteriormente. Bem melhor. Lógico, o jogador hoje chega no centro de treinamento, você tem que fazer 1h30 antes, você começa a fazer a sessão preventiva de musculação, o trabalho que tem que ser feito, passado por fisiologistas, por tudo. Tem o lactato, tem a Secar. Tem uma plataforma que você pula, tem um negócio de calor, que você vê a musculatura. Tem uma série de... Você não aguenta mais não, né, Zé? Não, isso aí não. Você é novo? Hã? É novo. Agora que eu vi, depois fecha aí. Tivemos um contratempo. Quebrou. Eu vi ontem. Tivemos um contratempo. Ninguém viu, mas eu usei Durex aqui. Usou Durex. Até, aliás, Desculpa. marcas Mas aqui, de óculos. Assim como o relógio do Edu chama Procurem o atenção, Zé. assim como o relógio do Edu Aqui, chama atenção. aqui, por favor. Marcas de óculos. Por favor, Isso é diferente, hein? Zé não foi tu que escolheu não, Zé.
Não, fui eu, era o único que tinha Foi na tua loja. filha, foi tua tia, foi teu filho. Não, era o único que tinha na loja, que é o mesmo modelo pra lente, porque o caro não é o óculos, é a lente. É a lente. E você tira a lente de um e É, põe no outro. põe no outro. Era o único que tinha. E tinha um outro marrom lá que eu deixo guardado. Tá que se precisando quebrar- economizar o óculos? Pra eventos. Não é isso não. não Eu fosse quero isso, mais precisava rápido. pro café. Não, mas é porque a lente demora pra fazer. Temos nosso homem E eu- engenheiro aqui, o Da, senhor Santos. da eu cheguei- Internacional, ele não. usava só aquele da marca do homem lá, né? Não, eu do cheguei- Jorge. Não, do Jorge. eu era jovem naquela época. Agora eu tô chegando aos 50, tenho problema da idade, então eu não enxergo de perto, não adianta. Então Pois tem que é. usar óculos. Por falar em olhar, e o Zé falou de calendário, só pra gente encerrar o Flamengo, o Bubu, você acha que o Flamengo tem que ir a Vera contra o Botafogo, vai pra cima, todo mundo, ou depois da experiência Pedro e Gabigol, é melhor coloca todo mundo, que é esse final de semana, guarda e vai com os reservas? Não, primeiro assim, o Tite é um grande defensor da ciência, né? Certamente ele vai olhar ali Falou os ontem. exames dos jogadores, os dados, os números, fisiologia e tal, para definir. Só que ele já tem problemas que são sérios. Uma coisa óbvia, quem tá machucado não vai jogar. Né? O Pedro não vai jogar, o Gabigol não vai jogar, a Cebolinha, a Vinha e tal. Ele ainda vai ter um time suficientemente competitivo para entrar contra o Botafogo e fazer um bom jogo. E o Botafogo vai poupar também, né? Eu não tenho certeza disso. Acho que o Botafogo, eu acho que ele vai mais com o pé embaixo, assim, né? Você acha? E o Flamengo tem, dessa vez, digamos assim, a melhor desculpa possível, que é um jogo de mata, né? Agora só tem a volta, na altitude na Libertadores. Então, teve jogos que o Tite poupou jogadores que eu achava tolice. Quando ele veio jogar aqui no primeiro turno contra o Palmeiras, tirou o Pedro, não sei o que e tal. O jogo da fase de grupo da Libertadores para vencer no estadual. Contra o São Paulo, para Nova jogar contra Iguaçu. o Palmeiras. Então, algumas decisões do Tite, para mim, foram meio que equivocadas ali, precipitadas ali. Não precisava poupar tanto, entendeu? Preservar tanto. Para esse jogo, você tem bons argumentos. Só que, ao mesmo tempo, você vê, a tabela foi ingrata com... Sabe quem pode assumir a liderança? Por exemplo, Fortaleza. o São Paulo preservou jogadores domingo passado, jogo em casa contra o Atlético Goianiense. Em tese, é o jogo mais fácil do campeonato. Que é o Lanterninha, virtualmente rebaixado, Dragão cheio de problema. O São Paulo, mesmo botando reserva inteirinho, time reserva, foi lá e ganhou o jogo. Contra o Botafogo fora de casa não dá para fazer isso. Né? Não dá para o Flamengo botar o time reserva, porque é Botafogo, paciência não. Então acho que o Tite vai quebrar a cabeça, mas assim... Como o Bob Dylan já cantou... Opa, aí sim, If vai. you have nothing to lose. Como é que é? Repete que agora fechei você. If you have nothing... But the second time I have control the match. Nothing, como é que Basicamente é o seguinte, se você... Nothing. Nothing, porque tem o como é que TH é? em inglês. Não, Nothing. If you have nothing to lose. Basicamente é o seguinte, se você não tem nada, amigão, serve pra tua vida. Se você não tem nada, você não tem nada a perder, cara. Então, é uma coisa positiva, entendeu? Então, Daqui a pouco ele tem o um pai Tite vai... Bubu. Então, Traga o seu amor de volta em 2 dias, não em 3. Daqui a pouco você vai ver. depois da tempestade vem a bonança. Então você olha lá, o Tite vai pegar, quero informações aqui. Cientistas aqui do Flamengo, dá os dados aqui. Não pode jogar? Não pode jogar? Esse não pode jogar? Beleza. Quem eu tenho? Tem só esses 15 aqui. Pronto. Não tem muito mistério, cara. Ele vai escolher dentre esses 15 que estão aptos. Então, sim, do caos se faz a luz. Eu não é, Elton? Não é? Você está me convencendo já. Então, já. então, Vai assim, comprar um curso. aliás, tem treinadores que às vezes quando eles têm muitas opções, o treinador se perde. Eu tenho um bem famoso celebrado no Brasil que é assim. Eu não vou falar o nome aqui porque, né, não me comprometer. Mas é o seguinte. Você já viu isso? Quando você tem menos opções, amigão, não tem muito caminho. O caminho é esse. Vai ser o caso do Tite para esse domingo.